A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos não reparam a minha dicção e a minha cognição que não estão boas. Eu passei por um processo do Covid em 2021 e ainda estou tentando me recuperar a saúde, né, que ficou um pouco desgastada. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu, porque o tempo é remido, né? Então, tem que aproveitar um pouco o tempo. Cadê Marcos da mídia? Por favor, solte aí as fotos para os irmãos verem como é que eu fiquei. Isso aí foi durante a minha internação, em 2021. De março até dia 1º de junho de 2021. Eu passei pelo vale da sombra da morte. E foram muitos dias, foram 65 dias. Eu não era para estar aqui falando a vocês. Nem eu, nem minha esposa. Mas Deus é grande, é poderoso e me deu vida. Aí os irmãos estão vendo nesse vídeo um catéter central que é colocado na veia cava, que vai até o coração. Esse vídeo aí foi no começo da internação, quando eu entrei em coma. Aí foi tirando a traqueostomia. Muitas vezes eu pensei que eu não ia amanhecer o dia. Foram momentos difíceis de suportar. Mas melhor é a salvação, irmãos. Viu? O crente pode passar por muitas coisas. Muita gente desiste de servir a Deus por coisas pequenas, não é? Quanta gente não está mais junto conosco, servindo a Deus. Só porque aconteceu alguma coisinha, ele se desgostou e foi embora, né? Deixou de servir a Deus. Mas o que vale é a salvação das nossas almas. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, no capítulo 8, o versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada pode nos separar. Se realmente você é servo de Deus, entregou a sua vida a Ele, nada pode te separar desse amor. Nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma situação difícil. E continuando aqui, eu tive o sintoma do Covid no dia 6/3 de 2021. E o período da internação foi do dia 29/3 a dia 1/6 de 21. E nessa internação, eu entrei em coma. Naquele vídeo que eu estava com aquela máscara, eu já estava em coma. A minha filha ficou comigo 3 dias no quarto, no hospital, e eu não lembro desses 3 dias que ela ficou comigo, porque eu já estava em coma. Quando me entubaram,
eu já estava em coma. Eu fiquei 20 dias com um tubo na boca, e pela medicina, o máximo são 14 dias. Mas os médicos tentaram me desentubar e não conseguiram. Na terceira vez, eles conseguiram cortar no meu pescoço, tem a marca da traqueostomia no meu pescoço. Aí conseguiram colocar a traqueostomia, a ventilação no pescoço. Então foi bem difícil. E nesse período, eu peguei 3 bactérias na UTI, as mais difíceis de tratar, que foi a KPC, que é a superbactéria, peguei a cineto, que é aquela que, se entrar na corrente sanguínea, ela começa a comer a carne humana, né? Ela, se tiver alguma ferida, acontece isso. E também Staphylococcus aureus, que também é outra violenta, né? A KPC foi a que mais demorou a cura, né? A medicina dar a volta. E nessa minha internação, me deu uma trombose na perna direita, uma trombose profunda. O médico que estava acompanhando, um angiologista do hospital, ele fez uma ultrassom na minha perna e ele disse à minha esposa que só esqueci, a trombose já matava, era o suficiente para matar. Foi muito profunda. E foi tão violenta, irmãos, que quando eu saí do hospital, 2 meses depois, o meu lado direito, ele estava mais fino do que o lado esquerdo. Mas a trombose foi na perna, né? Mas afinou o lado direito todinho. Eu olhava no espelho, minha esposa olhava e percebia que estava mais fino. Hoje voltou ao normal. E junto com isso, me deu uma embolia pulmonar, violenta, porque a embolia pulmonar mata, né? Não dá nem tempo de chegar no hospital, se a pessoa estiver em casa. E foi uma embolia violenta. Meus pulmões foram tomados 85% pelo Covid. Então, eu só tinha 15%. E o médico disse para minha esposa, o médico responsável pela UTI, quer dizer, foram vários médicos, né, cada um por seu turno, falava para minha esposa que não tinha mais o que fazer. Era só aguardar para desligar os aparelhos. Não tinha mais nada o que fazer. Foi difícil. Mas naquela condição, daquelas fotos que os irmãos viram, em coma, eu orei a Deus. Irmãos, é até difícil de explicar como é que Deus ele ouve a oração de uma pessoa que está entubada, que não tem como falar, que está em coma. Porque naquela oração, quando eu percebi que a minha vida estava indo embora, eu comecei a orar em espírito, mesmo naquela condição. Então, será que Deus ele vê? Será que ele conhece? Será que tem alguma coisa que está oculta diante dele? Será que está? Será que a sua vida, o seu problema, o que você está atravessando, está oculto diante de Deus? Então, naquele momento, eu comecei a dizer a Deus, acredito que a oração foi mais ou menos uns 15 minutos, e eu, sentindo que a vida estava indo embora, eu disse ao Senhor muitas coisas.
e falei com ele dos projetos dele na minha vida e da minha família. E eu lembro muito bem, irmãos, apesar de 3 anos se passaram, eu disse a Deus, Senhor, eu vou terminar assim? Não vou nem ser velado? É o meu fim? Quando eu disse isso, a luz da UTI é clara, bem clara. Mas resplandeceu um clarão naquela UTI, e o Senhor falou comigo, e ouvi a voz do Senhor, mansa, suave e estrondosa. Explica isso, eu não sei explicar. A voz era mansa, suave e estrondosa. E o Senhor disse para mim: meu filho, não é o seu fim, é um novo começo. E eu estava morrendo, e daquele dia em diante comecei a reviver. E com 20 dias eu saí da UTI. Foi um período doloroso, mas o Senhor esteve e está conosco. Ainda que a minha vida se vá, o Senhor é bom. E Ele está comigo. E está com você também. Viu, irmãos? E para terminar aqui, eu não vou estender muito, porque não dá tempo. Mas eu preciso falar com os irmãos mais alguma coisinha. Quando eu saí da UTI, fui para o quarto, fiquei 12 dias no quarto, pós-UTI. Então, com 6 dias, tirou a traqueostomia. Colocado no pescoço, um tubinho. E a médica disse a mim e a minha esposa que, quando tirou a traqueostomia, tampou o furo, né, que ficou, não dá ponto, sara natural. E a médica disse assim: olha, seu Paulo, o senhor vai começar a falar dentro de 3 a 4 dias, vai ser muito baixinho e vai ser difícil de te entender, porque o seu período de internação foi muito longo, né, e você vai esquecer de muita coisa, e até mesmo por causa da sedação. E isso eram às 6 horas da tarde, quando ela tirou a traqueostomia. E minha esposa estava respondendo as mensagens dos irmãos que queriam saber notícia, porque souberam que eu tinha saído da UTI, estava no quarto, estava me recuperando, e ela estava lá respondendo. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, e pensei comigo mesmo: Senhor, eu vou demorar ainda 3, 4 dias para falar? Quer saber de uma coisa? Eu vou falar agora. Peguei o lençol que estava sobre mim, dobrei em 4 dobras, coloquei aqui no pescoço, apertei, e olhei para minha esposa, ela estava lá interstida, né? E eu disse para ela: tudo bem? Ela quase caiu das pernas. 1 hora depois eu estava falando, né? E aí, irmãos, no outro dia, meu coração estava com um batimento muito acelerado, entre 110 e 130 direto. E o médico, um dos médicos responsáveis, ele pediu uma bateria de exame para saber a causa daquele coração tão acelerado. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na quinta, ficou pronto os exames. E ele chamou minha esposa fora do quarto, ele mais outros 5 médicos. Então eram 6 médicos, olharam os exames, chamou minha esposa fora do quarto, no postinho que tem em cada andar do hospital, e disse para ela assim: dona Sandra,
Aqui estão o resultado dos exames e não tem nada alterado. Agora, irmãos, com a internação daquela, não ter nada alterado, nenhuma taxa alterada, nenhuma. A pressão arterial 12/8, e até hoje permanece. E o coração acelerado. E o médico responsável disse para minha esposa assim: Dona Sandra, nós estamos achando que é uma questão emocional. Alguma coisa está incomodando ele e o coração dele está muito acelerado por causa disso. Aí, nesse momento, a minha esposa começou a chorar, porque realmente tinha alguma coisa incomodando. Quando eu saí da UTI para o quarto, que a sedação acabou, eu mexi a boca e perguntei para ela, e o Paulo, que era o filho mais velho, que foi internado uma semana antes de mim. Aí o Senhor deu sabedoria a ela, ela disse assim, ele está sendo cuidado. Ela não omitiu e nem mentiu. E quando eu comecei a falar, a primeira coisa que eu perguntei, e o Paulo Rainier? Ela disse, ele está sendo cuidado. Quando o médico falou isso para ela, que tinha alguma coisa incomodando, aí minha esposa disse assim, doutor, tem sim. O nosso filho faleceu na internação dele, e ele ainda não sabe. Aí o médico disse para ela assim, então nós precisamos contar para ele aqui dentro do hospital, porque o lugar do socorro é aqui. Pode ser que, quando ele receber a notícia, dê alguma pane nele, algum problema, né, e aqui a gente pode socorrer ele. E a alta dele está prevista para terça-feira que vem. E isso era na quinta-feira. Aí minha esposa disse assim, então amanhã nós vamos preparar e vamos contar para ele que o filho faleceu. E quando foi no outro dia, era 5 horas da tarde, a psicóloga passou no quarto, chamou ela fora do quarto e reuniu com mais outras 4 médicas, então com ela 5, e disseram para minha esposa assim, nós viemos para te ajudar a contar para ele. Nós estamos aqui com o aparato todinho, se precisar dar o socorro para ele, está pertinho da UTI, nós estamos aqui para isso. E tinha 2 enfermeiras do lado de fora do quarto, eu não sabia também, né, com oxigênio e aquele desfibrilador, aquele, não consigo pronunciar a palavra. Isso para reanimar o coração, se fosse necessário. Então, nesse momento que a minha esposa saiu para fora do quarto, para falar com a psicóloga, eu nem sabia. E minha esposa, com sabedoria, disse assim, eu pego a garrafinha de colocar água, vou buscar uma água. E quando ela saiu, eu estava, irmão, muito fraco, eu não conseguia nem sentar sozinho. De tão fraco eu fiquei. Perdi 21 quilos naqueles dias. E aí, quando a minha esposa saiu, eu comecei a orar a Deus em voz alta, naquele quarto, sozinho. E comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E comecei a falar das maravilhas de Deus. Agora, a pessoa, como eu estava, como é que vai falar das maravilhas de Deus? Como vai falar que Deus é bom? E eu estava falando, glorificando o nome do Senhor. E aí minha esposa combinou com as médicas que elas chegassem de uma a uma para não me assustar, porque eu estava na área isolada do hospital. O uniforme das enfermeiras era azul. Os enfermeiros vestiam um azul escuro e as médicas um jaleco branco. Então, ia chegar 5 médicas. Podiam me assustar, né?
Então, minha esposa chegou primeiro, ficou do meu lado da cama, e ela chegou e eu estava orando e continuei orando em voz alta, do mesmo jeito, falando das maravilhas de Deus, que Deus é bom, e falando das maravilhas que Deus fez na minha vida e da minha família. Chegou a primeira médica, e eu continuei orando. Chegou a segunda, chegou a terceira, chegou a quarta, chegou a quinta, e eu continuei orando, do mesmo jeito. Eu não conseguia parar de chorar, de orar. E a minha esposa percebeu que eu não ia parar de orar. Então ela disse assim: amor, aproveitando que você está falando das maravilhas de Deus e dizendo que Deus é muito bom, e realmente Deus é bom, eu preciso falar com você sobre... Quando ela falou assim, eu disse a ela: não, você não vai falar nada, quem vai falar vai ser eu. Olhei para a psicóloga, ela ficou um pouco espantada. Eu disse a ela: doutora, vocês vieram aqui para me dar uma notícia, mas eu já sei dela. Aí ela disse assim: o senhor sabe do quê? Aí eu disse a ela: o meu filho não está mais conosco. O meu Deus recolheu ele para si. Aí foi um espanto para as enfermeiras ou para as médicas naquele momento, né? Porque elas queriam saber como é que tinha sido isso. Como é que tinha sido isso? E a conversa durou mais de 1 hora, né? Eu explicando para ela como é que tinha acontecido isso. Aí ela disse para mim assim, no final: mas como é que o senhor vai lidar com essa situação? Porque eu estava muito fraco, né, ainda muito debilitado. Quando ela disse assim, eu disse: doutora, o que Deus faz não carece lidar. Deus fez e está feito e acabou. Ela ficou um pouco espantada. Aí eu disse a ela assim: eu estou muito feliz com o que Deus fez. Ela ficou espantada mais ainda. Disse: como assim? Eu disse: o meu filho, que o Senhor levou, eu não tenho mais preocupação com ele. Ele está na mão do meu Deus. Onde ele está, o inimigo não pode tocar nele mais. Enfermidade não pode tocar nele mais. E um dia eu vou encontrar com ele. De maneira que eu estou muito feliz. E ainda falei para a médica assim: doutora, daqui a pouco eu vou dormir e vou dormir tranquilo. E vocês vão me ver chorar, mas de alegria, por causa da morte do meu filho, de alegria. Já viu isso, irmãos? Chorar de alegria porque o filho faleceu, mas o Senhor levou ele. Ainda falei para a médica assim: doutora, eu não perdi meu filho, o Senhor levou ele. É diferente. É diferente. Viu? Eu não perdi meu filho. Eu não perdi. Ele não está comigo fisicamente agora, mas eu sei onde ele está. Eu sei na mão de quem ele está. Então, fico com essas palavras para os irmãos meditar um pouco sobre a vida, viu? Porque pode nos acontecer coisas difíceis de suportar, mas uma coisa que você não pode perder é a salvação em Cristo Jesus. Isso aí você não pode deixar perder. Porque se perder, irmão, aí já sabe para onde vai, né? São 2 destinos: lago de fogo ou o céu eterno, né? Com Jesus, no céu. Sem Jesus, lago de fogo. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Quantos foram edificados por esse testemunho? Então nós vamos colocar de pé e nós vamos proferir a Deus uma palavra de oração. Deus está nesse negócio, nesse testemunho, que não foi programado, não foi avisado.
nós mandamos um aviso agora, logo após os adolescentes, para ele preparar para contar um testemunho. Enquanto ele contava esse testemunho, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: tem pessoas que estão confiando muito mais nas mãos dos médicos, nas coisas, do que em Deus. Mas tem momento na nossa vida que somente Deus vai sustentar nós com a sua potente mão. O presbítero Paulo vai proferir uma palavra de oração, de gratidão, e nós vamos fazer isso. Todos nós iremos agradecer a Deus pelo cuidado, pelo milagre de Deus sobre a vida dele. Eles ainda carecem das nossas orações. A nossa irmã Sandra precisa das nossas orações. E quando os irmãos forem orar, lembre desse casal. E depois vai estar orando por nós, que precisamos confiar mais nesse Deus. Confiar mais nesse Deus. As crianças cantaram aqui: há um Deus tão grande, mas habita dentro do meu coração. Os adolescentes adoraram a Deus dizendo assim: eu entregarei o meu coração a Deus. O nosso Deus tem poder de cuidar de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, juntamente com o nosso irmão Paulo, uma palavra de gratidão e orando por nós que precisamos da oração. Pode? Meus irmãos, aproveitando aqui, eu quero ler 2 versículos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quando Paulo diz aqui: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então? Grandioso Deus, soberano Pai, Deus vivo, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, por esse momento de testemunho dos milagres que o Senhor fez na nossa vida. E também por esta igreja que está aqui ouvindo, Senhor, esse testemunho. Pai, o Senhor é Deus para entrar com providência, Senhor, nesta vida que está clamando a Ti, que está, Senhor, sem alento. Em nome de Jesus, ó Pai, estende a Tua mão poderosa, a Tua mão santa. Deus, atende o aflito, o necessitado, em nome de Jesus. Aqueles que estão, Senhor, meu Deus, sem esperança. Senhor, pensam que não tem saída, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, a Tua mão santa. Senhor, nos dá mais fé em Ti. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é grande. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor, Criador do céu e da terra. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as vidas que estão aqui, todas as famílias que estão aqui representadas, em nome de Jesus. Aqueles também, Senhor, que não estão no culto, talvez não vieram, Senhor, porque estão, Senhor, meu Deus, aflitos com problemas da vida. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, o cansado, o triste, o abatido, em nome de Jesus. Estende a Tua mão poderosa, a Tua mão gloriosa, Senhor. Faz milagre como o Senhor fez na minha vida, na vida da minha esposa, no meu lar. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus. Amém.